meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa também o sininho das notificações e, claro, segue a minha conta pessoal no Instagram. Temos um jogo decisivaço hoje pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Cruzeiro e o Goiás se enfrentam na Serrinha às 9 horas, 9h30 da noite. E você pode fazer a sua fezinha na 1xBet. Tem que ser no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. Na maior bet do mundo, empresa séria, credibilidade, melhores cotações do mercado, você pode apostar com segurança, tá? Além desse jogaço que eu trouxe para vocês que vai rolar às 9 da noite, nós temos jogos também aí, ó. Paris Saint-Germain e o Newcastle, Milan e Borussia, Barcelona e Porto, tudo jogos aí de Champions League amanhã. Além também do jogo Vasco da Gama e Corinthians. Na quarta, temos a abertura da rodada com Flamengo e Atlético Mineiro. Tem Champions League aí com Real Madrid, Nápoles, Santos e Fluminense, Bahia e São Paulo, Cuiabá e Inter, Palmeiras e América. É só jogaço daqui para quarta-feira. E você pode fazer sua fezinha na 1xBet. Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, primeiro depósito usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e Ciol no final, eles dobram e vocês ajudam o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, quer ver ele continuando de pé, esse parceiro comercial é fundamental pra gente continuar aqui a nossa labuta. Posso contar com vocês? Se inscreve no link que tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, mas tem que ser pelo link do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Agora que você já me deu essa moral, eu vou te ajudar com as informações. Primeiro, tivemos aí o primeiro arbitral da FERJ e foram decididas bastante coisas. Primeiro, o Campeonato Carioca de 2024 terá início entre os dias 17 e 18 de janeiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro acaba na quarta-feira da semana que vem, dia 6. Nós vamos estar aí a 1 mês e 11 dias ou a 1 mês e 12 dias da estreia do Campeonato Carioca. Os jogadores têm que ter 30 dias de férias, né? Então vão voltar aí com 15 dias mais ou menos de pré-temporada. No regulamento do Campeonato Carioca segue como os anteriores. A partir da terceira rodada você é obrigado a colocar o time principal. Então, caso o Vasco queira, na primeira e na segunda rodada dá para colocar o time sub-20, o expressinho, para poder atuar. E a partir da terceira rodada, aí o time principal ganha mais dias de pré-temporada, pode atuar. O primeiro jogo do Vasco no Campeonato Carioca vai ser contra a equipe do Boa Vista, não está definida nesse dia 17 ou dia 18. E o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2024 é um Flamengo e Vasco. O jogo vai acontecer entre os dias 6 e 7 de fevereiro, tá? Pela sexta rodada do Campeonato Carioca. E o Vasco é o único clube dos grandes que ainda não acertou direitos de transmissão para o Campeonato Carioca. Eu vou trazer para vocês uma informação da jornalista Raíza Simplício. Vamos aqui. Transmissão do Carioca. A Band vai transmitir 35 jogos. O canal Gold, que é um canal de transmissão de jogos aí pelo YouTube, é um concorrente da Casimiro. Inclusive o dono do canal é o Antônio Tabit, né, humorista aí da Porta dos Fundos e vice-presidente de alguma área do Flamengo, não lembro se marketing, comunicação, ele trabalhou um período no Flamengo. Todos os jogos no YouTube passarão no Gold. A Band Esportes vai passar os jogos de TV fechada. O Botafogo fechou acordo de transmissão com a própria FERJ. Apenas o Vasco ainda não acertou com nenhuma emissora para poder transmitir aí seus jogos. Nem o streaming, né, Casimiro TV, Gold, né, e nem TV tradicional, tá bom? Então tá feito o registro aí sobre transmissão do Campeonato Carioca e o campeonato. Vamos agora falar do jogo Vasco e Corinthians. Temos algumas informações importantes. Primeiro, para mim, a mais importante de todas, o Medel tá confirmado, tá? O Medel, graças a Papai do Céu, vai a campo e vai enfrentar a equipe do Corinthians, tá? Vou trazer para vocês uma informação super importante publicada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, tá?
dentro. Não sei se vocês viram, ontem o Medel colocou nas suas redes sociais um vídeo dele fazendo um tratamento, né, umas agulhas entrando na coxa dele, e ele botou uma legendazinha assim em cima do vídeo, tudo pelo Vasco. O nosso capitão está fazendo um esforço muito grande. Se tem uma coisa que o Medel é guerreiro, é aguerrido, é colhudo, visivelmente ele forçou o cartão amarelo contra o Uruguai, salvo engano, para ficar de fora do último jogo do Chile e ter condições de jogar contra o Cruzeiro. Logo depois que ele discute ali com o Rodrigo Fernandes, que é jogador do Santos, ele dá uma risadinha após conseguir tomar o amarelo e veio defender as nossas cores no jogo contra o Cruzeiro. É um jogador já veterano, fez um jogo e uma viagem longa de data FIFA, veio correndo, fez o jogo do Cruzeiro, jogou no sábado e sentiu a virilha. O Vasco perdeu Léo, Maicon e também o Robson Bambu, todos os 3 pendurados. Nosso principal zagueiro falou: tô fora não, irmão, vê o que dá para fazer. E o tratamento que ele fez, e aqui parabéns ao Vasco, que está dando estrutura para o departamento de futebol. O Vasco é um dos clubes que menos tem lesão no Campeonato Brasileiro. Quando os jogadores se lesionam, recuperam rápido, à exceção de casos que não tem jeito, você não tem como burlar a medicina, que foi o caso do Patrick de Luca, que é rompimento do ligamento do joelho. Aí é lesão de quase 1 ano fora mesmo, não tem jeito. Mas os outros jogadores nossos tem se recuperado rápido. E segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o equipamento que está sendo utilizado para tratar o Medel, e ele vai para o jogo amanhã contra o Corinthians, é eletrolise percutânea intrasular, tá? O equipamento é chamado de EPI. Custa 30 mil reais, tá? E é de última tecnologia. Clubes como Real Madrid e Barcelona usam esse tipo de equipamento. Então, parabéns ao Vasco por estar dando estrutura, modernização e evoluindo como clube. Então, a gente vai ter um jogador, primeiro, como o Medel em campo, é mérito também de quem contratou. Temos um jogador aí, bicampeão de Copa América, jogador que joga em alto nível ainda em seleções sul-americanas, jogador de Copa do Mundo, e que está no nosso elenco e que vai para um jogo decisivo para a gente, pela estrutura que o Vasco está montando. Quando é para criticar e para bater, a gente faz. Mas quando tem que elogiar, a gente também elogia. Se é o clube velho, sem estrutura, todo ferrado, e meu irmão, um abraço pro gaiteiro, perdi o Medel aí, sabe lá Deus quando voltava, se é que teria Medel, né? Porque a estrutura antiga não permitia atletas como Medel e Payet acertar com o Vasco. Essa é a bola 1. Medel vai pro sacrifício. Paulinho, de fato, tá com uma lesão no ombro. E aí é importante, às vezes, a gente tentar entender por que um jogador é muito bom tecnicamente e ele passa por uma fase ruim. Vou dar um exemplo fora do Vasco. Tiquinho Soares entrou numa fase absurdamente ruim com a camisa do Botafogo. Foram ver, ele perdeu, estava com a doença grave, se eu não me engano, do pai, e ele acabou falecendo. Então o Tiquinho, naturalmente, toda essa confusão familiar que está acontecendo em volta, o momento do clube também não ajuda, uma pressão de um título ganho esfarelando, estoura dentro do campo. E o Paulinho tá jogando um sacrifício, ele tá num problema no ombro, o Vasco vem fazendo alguns tratamentos aí, que a gente pode chamar de paliativo, não é o que resolve de vez o problema, mas como faltam poucos jogos, o mantém em campo. E vocês veem quando o Paulinho cai, se ele cai por cima do ombro, ele bota a mão no ombro, reclama e tem jogado no sacrifício. É por isso que o Paulinho teve um declínio técnico, mas é um jogador fundamental, é importante, e o Vasco aposta muito nele, e também o Ramon Dias. Mesmo com problema no ombro, o Paulinho deve continuar como titular no jogo contra a equipe do Corinthians, tá? Jair, jogador também, cumpriu suspensão, deu aquela cotovelada no jogo do Bahia, tinha pego 4 jogos, ficou um período atuando com efeito suspensivo, foi julgado novamente no pleno da STJD, de 4 caiu para 2 jogos. Como o julgamento foi no dia do jogo do Cruzeiro, ele jogou o jogo do Cruzeiro, porque você não pode tirar o jogador de uma partida no dia que tem um julgamento. Depois do julgamento, aí sim, ele ficou de fora do jogo do Atlético Paranaense e retorna. Já que nós não temos Marlon Gomes pendurado não, fora pelo 3º cartão amarelo, temos o retorno do Jair. Outro jogador que reforça o Vasco para o jogo de amanhã é o Rossi. Então nós temos aí Medel confirmado, retorno do Jair, retorno também do atacante Rossi. De fora, os 3 zagueiros, Maicon, Léo, Robson, o volante Marlon Gomes e o goleiro Ivan.
O Ivan é jogador do Corinthians, está atuando no Vasco por empréstimo e por uma cláusula contratual. Ele não vai estar sequer no banco de reservas. O goleiro titular é o Léo Jardim e o goleiro reserva é o Rose, tá? Muita gente, até no grupo de membro, mandou mensagem: pô, Dieguinho, e o Piton vai jogar? O Piton não tem nada a ver com o Ivan. O Piton é um jogador comprado, ele é do Vasco. Inclusive, parênteses aqui, o Vasco até agora não pagou o Corinthians, estão negociando um acordo agora. O mesmo vale para o Léo Pelé no São Paulo. Tá? Esses dois clubes são os únicos que o Vasco ainda deve. Todo o restante, o Vasco já acertou as suas pendências, tá? Então, o Lucas Piton atua normalmente, não tem nada a ver. Se ele fosse um atleta emprestado, como é o Ivan, como é o Matheus Carvalho, como é... Tem mais jogador emprestado no elenco do Vasco. São séries diferentes, né? Poderia dar exemplo se o Atlético Goianiense estivesse na primeira divisão. O Jefferson, lateral esquerdo, também é emprestado. Tem mais algum jogador do Vasco do atual elenco que é emprestado? Praxedes, pronto. O Praxedes, já sabem, ele não atua na última rodada em São Januário contra o Red Bull, porque ele é do Red Bull e está emprestado ao Vasco. Deve ter provavelmente uma cláusula lá, se o Vasco quiser botar ele em campo, tem que pagar uma multa. Tá? Tem um caso que ficou famoso em 2020, teve um Flamengo e Inter, se eu não me engano, na penúltima rodada do Brasileiro. O Inter estava brigando cabeça a cabeça com o Flamengo para ser campeão. Ele era jogador do Flamengo emprestado ao Inter e não podia atuar, a não ser que pagasse uma multa de 1 ou 2 milhões de reais à época. E aí teve um torcedor com muito dinheiro do Inter, né, louco para ver seu clube campeão, foi lá e pagou por essa multa, pagou do próprio bolso o Rodinei, que era um dos principais jogadores do Internacional naquele momento, atuar. Acabou que o Rodinei entrou em campo, foi expulso, o Inter empatou, perdeu o jogo e no final das contas o Flamengo foi campeão e o Inter vice, tá? Tem um caso emblemático recente aí. Então, essas são as atualizações. Sobre os números do Jair, o Jair tem os seguintes números na temporada e deve ser titular, tá? A tendência é que o Praxedes siga no banco de reservas e aí o tripé de meio campo do Vasco deve ser Zé Gabriel, Jair e Paulinho. Capasso é o favorito para fazer a dupla de zaga com o Medel. E aí no ataque, Rossi, Peck e Verratti, podendo ser Payet, Peck e Verratti, tá? Esse é o time do Vasco aí, com Paulo Henrique na lateral direita, Piton na esquerda e o goleiro Léo Jardim. Números do Jair na temporada: 36 jogos, 24 como titular, 2.206 minutos em campo, 5 gols marcados, 12 finalizações, 41 desarmes, 5 dribles, 742 passes certos, 75 passes errados, 34 faltas... 34 faltas cometidas, 48 faltas sofridas, 6 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Esses são os números do Jair com a camisa do Vasco. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Depois da partida entre Cruzeiro e Goiás, eu volto aqui 11 da noite para fazer o balanço final da rodada. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento. De volta mais. Tamo junto. Valeu. Fui.